Olá, o programa Ateliê de Negócios começa agora. Aqui você descobre que é possível empreender com produtos artesanais. E hoje a gente conversa com a especialista em artesanato que vai comentar sobre o case que vamos assistir daqui a pouquinho. Mas antes desse bate-papo com a Flávia Duprá, vamos conhecer o negócio da Margarete Lima. Na tela. Meu nome é Maria Fernanda Gonçalves, eu sou médica veterinária e minha outra profissão é artista plástica e eu mexo na linha de aquarelas. Meu nome é Margarete, eu sou artista plástica e também tenho uma função como professora de artes. Eu trabalho em escola privada em Brasília e junto com a minha filha Maria Fernanda, nós ativamos o empreendedorismo no ano de 2020, bem no início da pandemia. Desde pequena, assim, eu sempre me interessei muito pelas artes. A minha mãe, ela é professora de artes e ela sempre trouxe isso pra gente. Desde pequena, eu via coisas na rua, assim, acabava pegando e ficava transformando aquilo em arte. E aí, na pandemia, isso se aflorou, porque a gente estava no momento que a gente ficava muito ocioso, né? E aí eu precisava de alguma coisa para, assim, tirar aquela ansiedade, aquele tempo livre, e comecei a me interessar pela aquarela, mas desde sempre eu sempre gostei de artes. E aí a gente começou a produzir e a gente foi numa feirinha que fica no Ernesto, que é uma feirinha de artesanato, e lá a gente começou a vender a nossa arte. A gente fazia marcador de página, de aquarela, a gente fazia quadrinhos e lá a gente vendia essas artes. Por que aquarela? Porque a princípio a gente tinha apenas uma paleta de aquarela bem infantil e muito antiga lá em casa, que ainda era das minhas filhas quando eram crianças, e a gente pegou para aprender essa técnica, porque assim, eu sei diversas outras técnicas, mas a aquarela eu até então eu não tinha me dado conta que eu conseguiria trabalhar. E nós pegamos essa aquarela com folhas comuns, porque a gente não tinha comércio aberto. A princípio as lojas eram extremamente fechadas, a gente não conseguia sair às ruas para poder localizar material. E a gente pintava com a folha A2, com aquela folha simples branca e com essa aquarela que já era vencida há anos e bem infantil, que não tinha a textura que nós temos com essas aquarelas hoje, que elas são profissionais. Trabalhar com papel nos facilitou da seguinte forma: nós temos um ateliê muito pequeno, na verdade é o nosso espaço de casa, e como o papel ele é de fácil acesso, o papel ele é mais fácil de ser manuseado, ele é mais fácil de ser guardado depois, e pela aquarela, né, ser essa técnica de aguada, o papel ele é um material que ele realmente dá acesso à aquarela. É difícil trabalhar aquarela em tecido, é difícil de trabalhar aquarela em tela, então o papel ele é apropriado para a aquarela. Claro que nós temos o papel apropriado, que é o Canson de 300 miligramas, mas a gente tem umas outras gramaturas também, né, no papel, que caso a gente necessite de um outro tipo, né, para talvez uma aguada mais porosa, a gente consegue ter acesso a esses outros tipos de papel também, né? Mas o papel ele foi escolhido a princípio não só pela técnica, claro, né, e por conta do nosso espaço que é muito pequeno. A gente pinta, a minha mãe é mais na linha botânica e eu gosto mais de fazer os pets e gosto muito de fazer retrato. A gente divide geralmente quando alguém pede uma encomenda, quando é mais na área botânica ou marcador de página também, é mais ela que faz, e eu gosto de fazer mais os retratos dos pets e também de gente. Sempre que eu tiver tempo, assim, eu tô pintando na aquarela. Eu gosto também, uma forma de passar meu tempo, eu gosto... É uma forma assim de relaxar, eu gosto de pintar e eu
vou conciliar as duas profissões. Trabalhar com a minha filha é muito tranquilo. Ela é uma menina muito tranquila, uma menina muito dedicada. Ela tem um comprometimento, porque nós também tivemos que sentar e dialogar sobre isso, né? E manter uma linha consistente, manter uma página consistente. Então, trabalhar com ela não foi difícil. Claro que muitas vezes a gente discorda de algumas opiniões, né? Mas uma sempre tem que ceder, porque assim como a gente mantém esse empreendimento juntas, a gente tem que ter um nível de compreensão. Mas assim, por ela ser muito tranquila e por ela ter uma linha diferente da minha, então se torna muito tranquilo. Trabalhar com a minha mãe é muito tranquilo, é muito bom. A gente lá em casa senta na mesa, tira um dia para produzir, a gente senta na mesa e fica pintando, uma ajudando a outra. Quando eu tô achando que eu não tô gostando da minha pintura, aí ela me anima, fala que tá ficando bom, que é assim mesmo. Eu gosto da produção da Frida, que tá ali atrás. Eu gosto dela como artista e eu gostei muito de pintar ela. Normalmente uma pintura dessa demora uns 2 dias, assim, quando você não tem nada para fazer e você fica só focando nessa pintura, né? Aí eu acho que a Frida foi uns 2 dias, a gente fez ela para uma feirinha de artesanato que a gente participou. A princípio, a gente começou a trabalhar com as marcas páginas, né, que foram o que os amigos e familiares gostavam muito, mas depois essas encomendas passaram para quadros, né? A princípio também os quadros eram pequenos, depois eles foram aumentando e hoje a gente tem uma linha bem maior que a pintura em parede. Geralmente a gente faz sobre encomenda, né? A pessoa, ela vê no Instagram que a gente pinta pet, ou vê que a gente pinta marcador de página e ela mesmo entra em contato com a gente e fala: eu quero um marcador de página de tal flor, eu quero um marcador de página de um desenho que eu gosto muito. Aí a gente trabalha mais sobre encomenda, mas às vezes eu gosto de pintar assim por conta própria, faço alguns marcadores pintando e coloco no Instagram para vender, assim, posto assim, e se a pessoa se interessar, ela compra, mas geralmente eles gostam de ser sobre encomenda, algo que eles gostam muito. A gente já tem um produto que tem uma demanda boa, que é Eternize Seu Pet, e agora está surgindo as encomendas de grandes pinturas em paredes. Então, assim, a princípio a gente está dando ênfase para essas duas demandas, mas a gente tem uma outra demanda que está para surgir, que são grandes pinturas, mas em aquarela mesmo, mas numa moldura maior, para espaços maiores. A gente mantém pelo menos durante a semana, como a gente tem uma vida muito corrida, a gente mantém sempre aos finais de semana de estar postando algo. Todos os dias a gente trabalha com os stories, todos os dias a gente publica algo, a nossa página ela nunca fica no silêncio e quando chega os finais de semana, que chegam as encomendas, a gente começa a mostrar ali as produções e os efeitos das aquarelas que foram obtidas. Nós usamos a aquarela, né? Então, assim, é uma técnica milenar, que é essa pasta que quando ela se dilui em água, ela dá a tonalidade em vários tons. Então, a princípio, a gente usa a aquarela como base para esse tipo de pintura. A gente trabalha com papel Canson, com a gramatura de 300, porque ela absorve bem a questão da água. E ela se resume nisso. Nós temos os pincéis, né, de boa qualidade, porque quanto mais macio absorve melhor a água, né, e aí ela consegue passar com muita delicadeza para o papel. Então, a princípio, são esses 3 tipos de materiais: essa pasta, o papel e o pincel.
A gente usa a aquarela. Aí a gente, para usar a aquarela, a gente precisa de água, porque a aquarela é na base de água. E de acordo com a intensidade que a gente quer da tinta, a gente usa mais água ou menos água. A gente também usa pincel e a gente precisa de um papel específico para aquarela, que é o Canson Gramatura 300. É um mercado lucrativo quando você tem muito tempo para se dedicar a isso. A princípio, nós não sabíamos que ia chegar nesse nível. Então, assim, mas como temos profissões à parte, fica mais difícil da gente estar se dedicando somente às aquarelas e se dedicando somente à nossa profissão. Mas se você conseguir se dedicar exclusivamente à pintura e se entregar 100%, é uma profissão lucrativa. É uma profissão que a gente tem muitas pessoas que valorizam a arte e muitas pessoas que... Nós temos muitos clientes que eles compram pelo simples fato de valorizar o trabalho. A principal dificuldade como empreendedor é o tempo. Eu acredito que quanto mais tempo o empreendedor ele tem, mais ele consegue divulgar o trabalho dele, mais ele consegue alavancar as suas atividades, mostrar, expor. Então, assim, a gente tem a dificuldade principalmente com o tempo. Geralmente, o cliente que já chega com uma sugestão, ele já chega com uma ideia do que ele quer que a gente pinte, e aí a gente vai montando de acordo com as ideias que eles dão. Aí, geralmente, antes a gente envia para eles um rascunho do que eles querem e aí eles aprovam ou não, se eles gostaram ou se eles querem que modifique alguma coisa. E aí depois que eles dão essa autorização, a gente pinta. Eu consigo enxergar possibilidades de melhoras no meu trabalho na divulgação mesmo. A princípio, nós éramos convidadas a participar de alguns eventos nesses cafés, né? Esses cafés, inclusive, hoje tornaram-se nossos clientes também. Então, assim, quanto mais você tem tempo de expor, né, mais a melhoria para o seu empreendimento, mais a possibilidade das pessoas estarem conhecendo o seu trabalho e divulgando para outras pessoas, acontece. Os meus clientes, eles vêm do Instagram, a maioria é do Instagram. A nossa divulgação é pelo Instagram também, a gente faz a arte, tira foto, posta no History, posta no feed do Instagram. O nosso trabalho é pelo Instagram, assim, tudo a gente faz meio Instagram. A gente tem um Instagram da Aquarelas Botânicas e lá a gente vende o nosso trabalho. Tenho planos de futuro para o meu trabalho na construção de um ateliê, né? A princípio, a gente trabalha somente com esse pequeno espaço aqui, mas com um ateliê a gente pode estar recebendo esses clientes, porque os clientes, quando eles encomendam, eles perguntam: posso ir ao seu ateliê para ver o seu trabalho? E a princípio eu fico sem graça, porque o meu espaço ele é muito pequeno, eu não tenho muito espaço para acomodar o cliente, para ficar mostrando. Então eu sempre falo: não, nosso ateliê ele é somente virtual. Então, assim, um espaço, um ateliê vai fazer com que a gente receba esses clientes, mostre o nosso trabalho, né, a produção de um estoque para poder estar espalhando, mostrando a produção de oficinas, que é um sonho de consumo que a gente tem também, que são os cursos que a gente quer dar na base de aquarela, porque assim, já estão surgindo alguns clientes também perguntando, pedindo esses cursos, e a gente tem dois problemas: o espaço e o tempo. A gente tem vontade, assim, de ter um ateliê, porque a gente trabalha em casa, né? A gente tem vontade de ter um espaço só para poder produzir as aquarelas, pintar, e aí ter mais
tem uma demanda maior, né, das aquarelas. A gente pretende ter uma lojinha também virtual, assim, além do Instagram. E possivelmente no futuro ter uma lojinha para vender só as aquarelas também. Uma obra que me marcou foi antes de a gente estar trabalhando com a linha Eternize Seu Pet. Inclusive essa linha veio através dessa linda encomenda. Foi uma cliente que disse que tinha resgatado um cãozinho de rua, de maus tratos, e ela pediu para aquarelar esse cãozinho. E como a minha linha é mais a questão da botânica, eu comentei com a minha filha que na época ela só era uma estudante de medicina veterinária. Perguntei, você consegue? Aí ela falou, consigo, mãe. E aí ela fez essa produção, mas foi uma produção assim, em que tivemos que rasgar diversos papéis, foram muitos esboços até chegar realmente na linha que realmente a cliente ela precisava. Gente, que inspiração a da Margarete e das filhas dela, não é mesmo? Bem, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o empreendimento dessas mulheres artesãs com especialista em artesanato. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Ateliê de Negócios aqui no canal Empreender e no primeiro bloco você conheceu o trabalho artesanal feito com muito capricho da Margarete Lima e das filhas dela. Elas que produzem obras utilizando a mais tradicional técnica de pintura em aquarela e ilustração botânica. E a gente conversa agora com a Flávia Duprá, ela que é especialista em artesanato. Flávia, seja muito bem-vinda aqui ao programa Ateliê de Negócios do canal Empreender. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito contente. Ô Flávio, o que você achou aí do negócio dessas mulheres artesãs? O trabalho delas é incrível, né? Quanto mais simples a técnica, mais a gente consegue dar nossa personalidade para ela. E essa coisa delas terem encontrado no nicho pet uma vertente para o trabalho é algo genial, porque o nicho pet é um mercado que sempre cresce, né? Ele está sempre em crescimento. Inclusive, reforçando aí o que você está falando, Flávia, de fato o mercado pet está entre os 3 maiores mercados consumidores no país. E não para de crescer, né? Todo ano a gente vê um aumento, é um mercado que está sempre em destaque. Não tem crise no mercado pet. É verdade. Agora, Flávia, ela conta que lá no início, né, como qualquer outro negócio, a gente sabe das dificuldades, né? Uma das dificuldades delas, na verdade, foi justamente encontrar tempo aí disponível não só para a produção, mas principalmente para a divulgação. E aí eu te pergunto, você como especialista nessa área, nesse ramo, o que é que elas podem fazer para mudar essa realidade? A primeira coisa é estabelecer um horário de trabalho. A gente sabe que dá para empreender no artesanal trabalhando de casa, conciliando com as rotinas de casa, mas é importante você entender que se isso é o seu trabalho, é o seu negócio, você tem que ter um tempo determinado, um tempo dedicado para trabalhar com isso, né? Então, essa é a primeira coisa, separar a sua vida pessoal da sua vida profissional. Separar a empresa, literalmente, separar as despesas, as receitas, tudo individualizado, né? O que é pessoal, o que é profissional para você começar a entender o seu negócio como efetivamente um trabalho, né? Isso acredito que seja um dos grandes problemas que a gente tem no mercado artesanal, que as pessoas deixam as rotinas misturadas, os dinheiros misturados, né? E você não consegue enxergar o seu negócio como um negócio. Ô Flávia, para quem ainda não sabe em que empreender, de fato, o artesanato é uma oportunidade? O trabalho artesanal é uma oportunidade sempre, né? Porque você pode começar de onde você está com o que você tem. Você não precisa necessariamente, num primeiro momento, adquirir grandes materiais, né? Fazer grandes aquisições, grandes compras. Não precisa de um espaço específico para alguns artesanatos, né? Você consegue fazer de onde você está com o que você tem. E aí, à medida que você vai se especializando, se capacitando, você vai adquirindo novos materiais, novos equipamentos, vai se
capacitando. A capacitação é algo extremamente relevante no mercado. Então, quem é mais capacitado na vida, né? Quem é mais capacitado, quem se especializa, tende a ter melhores resultados. E existem muitos cursos gratuitos. A gente consegue ir se especializando com muito material disponível gratuitamente online. Você não precisa nem sair de casa. É verdade, Flávia. E como estamos vivendo aí um momento de tanta transformação, a internet, de fato, ela vem, é uma das alternativas, uma forma de alavancar os negócios, né, Flávia? Exatamente. As redes sociais são uma excelente vitrine para o seu trabalho, mas também é importante você entender que as redes sociais são redes sociais. As pessoas querem ver pessoas, né? As pessoas querem comprar e se relacionar com pessoas e não com produtos. Então, é uma vitrine, você vai mostrar o seu trabalho, você consegue atingir um número imenso de pessoas, mas é importante você entender que as pessoas se relacionam com pessoas. Então, humanizar o perfil, né? Humanizar suas redes, seja conversando com a sua audiência, seja mostrando o seu processo criativo ou o seu processo de execução, mostrando como você embala, mostrando o carinho com que você faz as coisas. Isso tudo faz com que as pessoas olhem para você como uma pessoa. A pandemia fez isso com a gente, né? Ela ampliou o alcance das redes sociais, mas ao mesmo tempo ela trouxe a necessidade da gente novamente se relacionar com pessoas e não com marcas, né? Não com produtos. Ô Flávia, falando em criatividade, como diversificar, como essas meninas, como essas mulheres podem diversificar nesse segmento do artesanato? Elas já têm, né, uma diversificação boa, porque elas atendem um nicho botânico, um nicho de decoração, né, fazendo as paredes personalizadas, e o nicho pet. A minha sugestão é que, para além das redes sociais, elas criem um site próprio, porque a rede social funciona muito bem, mas ela é uma casa alugada, né? A gente está na casa de outra pessoa. Então, a minha sugestão é que elas criem um site, que elas segmentem dentro do site esses 3 negócios que elas têm, né? Essas 3 vertentes do trabalho delas, e que elas, sempre que possível, direcionem as pessoas das redes sociais para o site, para que as pessoas criem o hábito de visitá-las na casa delas, entende? E claro, além de toda essa preocupação, tudo isso tem que deixar, não pode deixar de lado um bom planejamento, né? Você fazer um bom planejamento ali, um plano de negócios, uma gestão do negócio como um todo, não é, Flávia? É extremamente importante você ter visão de curto prazo e de longo prazo, saber, quando você sabe onde você quer chegar, o caminho se torna mais fácil, porque você consegue fazer o planejamento por etapas, né? É como fazer uma viagem, vai fazer uma viagem de carro, você sabe aonde você quer chegar, você imagina onde você vai parar para abastecer, você imagina onde você vai parar para se alimentar, onde você pode gastar mais dinheiro, onde você precisa apertar o cinto. Então, um bom planejamento faz com que o negócio tenda a ter mais sucesso a curto, médio e longo prazo. Flávia, você como especialista, quais as maiores, ou pelo menos as principais dificuldades de quem empreende nesse segmento? Eu acho que a primeira dificuldade que quem empreende no artesanal encontra é de encontrar o seu nicho. As pessoas confundem ferramenta com nicho. Então, por exemplo, crochê não é um nicho. Crochê é uma ferramenta para você atingir o nicho de decoração, o nicho pet, o nicho de decoração infantil, que é um nicho separado do nicho de decoração. E as pessoas têm muita dificuldade em identificar o nicho. E aí depois elas não entendem que quanto mais profissionais elas tiverem, mais o negócio delas tende a crescer, porque elas estão separando as coisas, né? Tem muita gente que pegou o dinheiro de uma venda aqui e já gastou ali no mercado. Ela não fez conta de custo, ela não fez conta de prolabore, ela não faz essa separação. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender a primeira coisa que as pessoas precisam é descobrir o seu nicho. Onde eu quero trabalhar? É em um nicho só? É mais de um nicho, né? Onde eu vou investir? Como eu vou fazer? E aí, a partir das respostas dessas perguntas, a gente consegue montar um plano de ação, né? Para a gente finalizar, Flávia, qual é aquela dica de ouro para quem está nos assistindo, para quem quer empreender nesse segmento do artesanato? Capacitação. A minha dica de ouro sempre que possível, estude conhecimento, é a única coisa que ninguém tira da gente.
E existem muitos cursos gratuitos. O Sebrae, por exemplo, é um órgão que nos atende muito bem. Ele tem muitos cursos de capacitação, tanto de empreendedorismo quanto de técnicas específicas. Para além do Sebrae, tem outros sites, outras organizações que oferecem muitos cursos gratuitos. Tem muitos cursos pagos, mas você está começando agora, comece pequeno, começa com os cursos gratuitos, não é porque são gratuitos que são menos valiosos. E foque no que você quer. Perfeito. Flávia Duprá, ela que é especialista em artesanato. Eu quero aqui agradecer sua participação conosco nesta edição do programa Ateliê de Negócios do Canal Empreender. Eu que mais uma vez agradeço o convite e desejo muito sucesso para todo mundo que está empreendendo nessa área. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até o próximo programa Ateliê de Negócios aqui no Canal Empreender.